especializada em História Global, com foco no Oriente Médio, Norte da África e Cáucaso do Sul. Ela também é doutora em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC-FGV e é autora dos livros Trópicos Orientais, Orientes Tropicais, Reflexões sobre o Brasil e Oriente Médio, e do Rio de Janeiro a Istambul, Contrastes a Conexões entre o Brasil e o Império Otomano. Bom dia, pessoal. Eu sou a Júlia. Sejam muito bem-vindos. A nossa palestrante vai tratar sobre o tema Oriente Médio. Então, ela vai contar para a gente um pouco da cultura do Oriente Médio, como essa sociedade foi formada, vai passar por pontos cruciais para explorar esse tema, e também vai nos contar curiosidades e características desse povo, dessa região. Só para dar alguns avisos, a gente tem que usar máscara aqui dentro, tá bom? Apesar de vocês terem recebido os docinhos no início da palestra, não podemos comer aqui dentro, tá? Então, guardem eles para comer no almoço. Que mais? Só mais alguns recadinhos. Os doces têm nozes, caju e avelã. Então, se alguém for alérgico, só para estar avisado. Não comam aqui dentro, por favor, por causa do Covid. E um recado sobre o certificado: vocês podem ter até 2 faltas para ter o certificado, que é o que vale 75% da presença de vocês aqui. E é isso. No final da palestra, a gente vai ter um espaço para perguntas, então, por favor, sintam-se confortáveis, façam perguntas, aproveitem que a gente está com uma super palestrante aqui e aproveitem para fazer essas perguntas, seja quais elas forem. E também, para quem quiser compartilhar as experiências que tiveram no Oriente Médio, sintam-se à vontade também, contem a história e a experiência de vocês lá. E é isso, eu desejo uma boa palestra a todos, e obrigada. Foi? Foi. Alô? Sim? Bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui, voltar a ter evento presencial. Fico super honrada pelo convite da FACAMP. Sou amiga do James Onig, um querido parceiro dos estudos de Oriente Médio. Então, fico feliz em estar na universidade que tantos são alunos dele. Quando o pessoal do CA, do Centro Acadêmico, e do DCE me chamou, me deram esse título, né, Cultura e Antropologia do Oriente Médio, que é um tema bastante amplo, e eu tentei construir uma conversa que seja interessante e engajante para vocês. Então, temos esse período, né, de perguntas e respostas ao final. Já tenho aqui acordado que a Aline vai compartilhar parte da experiência dela, mas, se vocês tiverem qualquer questão no meio, sintam-se à vontade de levantar a mão, porque eu sou carioca que fala rápido. Então, se tiver muito acelerado, né, enfim, a gente tem esse acordo. Agradeço, né, pela apresentação. Então, né, Monique Sorachevski, esse sobrenome complicado. Eu sou historiadora do começo ao fim. Acho muito importante frisar isso. Eu fiz a graduação e o mestrado na UERJ, em História, o mestrado já em História Política. Depois, eu fiz o doutorado no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Quem não conhece o CPDOC, por favor, entre no site. O CPDOC é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. É um centro interdisciplinar, né, das áreas de humanas, também tem relações internacionais, que nasceu a partir de arquivos pessoais de figuras públicas do Brasil, o arquivo do Getúlio Vargas, do Gustavo Capanema, do Azeredo da Silveira, muitos chanceleres que vocês estudam em PEB, têm seus arquivos no CPDOC. Foi um pouco, me interessei por política externa a partir dessa documentação. E, enfim, tem também um braço acadêmico. Eu fiz o doutorado e depois fiz o pós-doutorado. Pós-doutorado não é título, mas isso indica que a gente está sempre estudando. E sempre trabalhei com a história das relações do Brasil com o Oriente Médio. E uma das razões, alguém me perguntou, acho que foi Camila que me perguntou por que eu fui estudar o Oriente Médio. Eu sou judia. Então, cresci ouvindo falar sobre o conflito israelo-palestino. Com 14 anos, eu fui morar em Israel, fiz todo o ensino médio lá e o início do ensino superior. Então, tenho 5 anos vividos em Israel. E, na época do doutorado na Fundação Getúlio Vargas, eu morei na Turquia. Eu fiz um semestre na Bilkent University, que é uma excelente universidade, um centro de estudos otomanos,
né, em Ankara, na capital, e eu fiquei na ponte aérea entre Ankara, que a gente fala em português, mas em turco é Ankara, entre Ankara e Istambul. Então, só para me apresentar, e por que essa pessoa veio do Rio de Janeiro, de madrugada, para falar com vocês, né, sobre o Oriente Médio, eu trabalho com História Internacional, com essa sub-área de Oriente Médio. No momento, eu sou professora do IDP, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Eu estou ligada à pós-graduação em Direito, mas acabou de ser criado um curso de RI. E, durante a pandemia, eu co-criei com alguns colegas o GEPOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio. A gente vem oferecendo cursos online sobre essa região, que de tédio ninguém morre. A gente vem fazendo também lives sobre temas correntes, e a gente tem uma revista. Então, prazer, né? Quando eu tive a conversa prévia sobre essa fala, né, que a gente quer falar sobretudo sobre cultura e antropologia, eu fiquei pensando dessas experiências todas, né, o que eu queria ressaltar para vocês de uma vivência ligada sobretudo à culinária, né, não é à toa que vocês já ganharam os docinhos, né, e eu botei uma foto ali de um lugar que não é óbvio da Turquia, que é Safranbolu. Safranbolu, Bianca, Safran é açafrão, Bolu seria a cidade do açafrão. É uma cidade que pouca gente conhece, mas ela é tombada pela Unesco. Ela parece um pouco Ouro Preto, na Turquia. Fica perto do Mar Negro. E ela tem cerca de 2.000 itens otomanos. Casas, caravansarais. E eu tirei essa foto de propósito, que seria uma casa otomana, assim como muitas casas do Oriente Médio. Elas são divididas em selamlik, a parte dos homens, e haremlik. Já ouviram falar no harém, né, a parte das mulheres. Então, essa casa-museu tinha uma encenação do que seria os homens otomanos numa refeição, né, sentados no chão, ainda em alguns lugares é assim. Então, era assim que eu queria começar a conversa. Bianca, por favor, passa o slide. Só para a gente... o que eu queria falar para chegar na antropologia? Tá? Eu, né, me apresentei, eu sou historiadora, eu faço parte de uma geração de acadêmicos que vem se dedicando ao Oriente Médio, não só acadêmicos. A gente tem, nos últimos tempos, um conhecimento bastante interessante dessa região. Na realidade, os primeiros estudos sobre o Oriente Médio, os primeiros livros, as primeiras pesquisas de história oral, né, aquela que tomada de memória, foram feitos por membros das comunidades diaspóricas de árabe. Tem alguém que descende de árabe aqui? Sempre tem. Sim. Cristão, maronita? Hã? Judeu, árabe? Você também? Judeu, cristão novo? Tem alguém melquita, alguém ortodoxo? Provavelmente, né? A gente tem as comunidades diaspóricas, o próprio professor James, da comunidade armênia, tem comunidades judaicas, seja de cristãos novos, seja de judeus marroquinos. Mas, de qualquer forma, o que eu queria pontuar aqui, para a gente tentar chegar à antropologia, os primeiros estudos de Oriente Médio no Brasil, as primeiras publicações, começaram um pouco de imigrantes mesmo, porque lá na região, sobretudo no que é hoje o Líbano, tinha uma escola, uma universidade que se chamava Syrian Protestant College. Hoje se chama AUB, um lugar bacana para quem quiser fazer intercâmbio, American University of Beirut. Alguns imigrantes tinham estudado lá, e quando chegaram aqui, começaram um pouco com essa parte mais cultural, né, intelectual da diáspora. Enfim, então, o que eu quero pontuar é que os primeiros estudos, digamos assim, de Oriente Médio, a gente tem com descendentes ou imigrantes de lá, e são muito calcados em memória, em questões de afeto. Depois a gente vai ter os brasilianistas. Vocês sabem o que são brasilianistas? Numa época que a gente ainda não tem, até ainda existem brasilianistas hoje, mas, sobretudo, estrangeiros, norte-americanos, britânicos, que vão estudar o Brasil a partir de fora. Um dos primeiros estudos de fôlego sobre o Oriente Médio foi do Charles Knowlton, eu acho que foi nos anos 60, tentando mapear essa imigração árabe no Brasil. Então, a gente tem a galera da diáspora, né, esses brasilianistas, pesquisadores de fora. Ainda hoje, tem grandes brasilianistas estudando o Oriente Médio. O professor Jeffrey Lesser, da Universidade de Emory, em Atlanta, é um dos maiores deles. E, finalmente, a gente começa a ter acadêmicos brasileiros, né, quer dizer, que vêm, num primeiro momento, estudar nas universidades aqui, ainda, num primeiro momento, tendo que fazer doutorado lá fora,
para, né, ganhar experiência no Oriente Médio. Nos últimos tempos, eu faço já parte da primeira geração, eu diria, de que, a partir do Brasil, a gente estudou fora. Né? Por isso que eu falei para vocês, eu fiz doutorado na Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC, e passei um semestre como estudante do Departamento de História da Bilkent. Então, né, temos um pouco um caminho a percorrer, que foi percorrido nesse sentido. Quando a gente fala de estudos de Oriente Médio no Brasil, a gente tem pessoas de diversas áreas. A área de comunicação é uma área bem interessante. Por um lado, a gente já tem jornalistas, e está melhorando muito a qualidade de jornalistas cobrindo o Oriente Médio. Vocês devem conhecer o Guga Chakra, da Globo News, que é de origem libanesa e que fez o mestrado na CIPA, na School of International and Public Affairs. A gente tem o Jamil Chad, né, que vem escrevendo muito sobre refugiados. O Gabriel Chaim, que está agora na Ucrânia, né, mas o Gabriel Chaim ganhou prêmios sobre a cobertura dele em relação à guerra no Iêmen ou em relação aos curdos. Depois, isso tudo que eu estou falando, a gente pode abrir pop-ups e falar de Iêmen, de curdos, só para a gente mapear. Então, por um lado, a gente começa a ter jornalistas, né, profissionais de comunicação, com uma vivência em loco, né, tentando escrever sobre a região com o mínimo de orientalismo possível. Vocês já devem ter lido, senão vão ler Orientalismo e discutir do Said. Por outro lado, mesmo nas universidades, a gente tem o professor Fernando Rezende, da UF, é o maior nome, que está refletindo sobre como a mídia cobre o Oriente Médio, sobre como o Oriente Médio aparece no cinema. Então, o primeiro grupo, que eu diria, né, desses acadêmicos brasileiros que vão trabalhando com a região, seria de comunicação. Uma outra área crescente e efervescente, fascinante, é a área de letras. O Departamento de Letras Orientais da USP talvez seja o principal centro. A gente tem autores brasileiros de origem árabe. Quem nunca leu Milton Ratum, por favor, leia, né, Radwan Nassar. A gente tem, por um lado, né, autores brasileiros. O Milton Ratum, alguém já leu? Fantástico, para pensar em imigração árabe e para pensar a Amazônia. Então, a gente tem, por um lado, esses autores, e a gente tem também traduções, né, enfim, tem uma área efervescente na área de letras, de literatura, de língua árabe, das línguas da região, que vem se desenvolvendo. Inclusive, um dos principais nomes é a Muna Omran, com quem eu tenho o prazer de trabalhar no Japão. Letras, comunicação, letras. Segurança e defesa. É muito interessante. Eu fui professora 3 anos da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, na SM, e tive contato com um número muito grande de oficiais brasileiros que atuaram como observadores militares no Saara Ocidental, no Sudão do Sul, alguns no Chipre, né, sendo que eles estavam no Chipre porque estavam em relação à República Turca do Norte do Chipre, tem uma questão ali sensível em relação à Turquia. Então, por um lado, né, tivemos a Unifil. Hoje a gente tem uma presença no Bahrein, né, da Marinha. Não sei quantos vocês estão acompanhando em relação a isso, né? Então, a gente está tendo uma experiência prática, militar, de oficiais brasileiros, né, ou mesmo de missões de paz. Né? A Unifil foi o único caso de missão, ainda, né, a gente saiu, mas é ainda o único caso de missão de paz, força-tarefa marítima. Né? A Marinha estava lá. Então, temos de segurança e defesa essa experiência prática e também trabalhos acadêmicos, né? Pensando, a PUC Minas talvez seja o principal centro que está refletindo sobre terrorismo. Professor Jorge Lasmar, professor Arash Missin, professor Dani Zahreddin. Então, tem as questões do chamado terrorismo na região, as questões de operações de paz, né, as questões por que o Brasil está com uma presença marítima ali, né, e não no Golfo da Guiné, mas em que medida está ali no Oriente Médio para aprender a lidar com questões mais próximas. Enfim, segurança e defesa é uma área que temos estudiosos. História, né? Estou eu aqui contando para vocês a minha trajetória. Temos cientistas políticos e historiadores brasileiros com pesquisas bastante interessantes e de fôlego sobre a região, sobre as diásporas da região, sobre... Eu trabalho com o Império Otomano, né? Quer dizer, como é que a gente pode falar do Oriente Médio de hoje sem entender o Império Otomano? Enfim, história é uma outra área. E relações internacionais. Eu estava conversando com alguns integrantes do CARI. Relações internacionais é uma área recente no Brasil, né? Ela deve ter, de fato, 20 anos
tinha um curso na UNB, um curso na PUC de São Paulo, esse boom que a gente tem, deve ter mais ou menos 20 anos, e temos colegas que vêm trabalhando com a política externa brasileira para o Oriente Médio. Eu ressaltaria o meu grande amigo, parceiro de artigos, Guilherme Casarões, que fala sobre tudo, fala tudo sobre tudo bem, mas também trabalha com o Oriente Médio. Enfim, estou fazendo esse panoramão para mostrar para vocês. Eu botei, de fato, ali uma foto ao fundo. Entre 2014 e 2017, eu tive a honra de organizar no Rio os seminários Estudos de Oriente Médio a partir do Brasil, justamente porque a gente sabia, né, que tinha uma galera ali em comunicação, uma galera em segurança e defesa, mas o pessoal não conversava entre si. A gente fez 4 seminários no Rio, em que era justamente para um conhecer o outro, né, e, de repente, escrever um artigo em comum, de repente, um aluno de graduação achava um orientador, de repente, um jornalista achava uma fonte para uma matéria, porque a gente acaba sendo muito compartimentado. Essa foi a minha iniciativa. Eu botei uma foto ali. Essa foi o 4º e último evento que aconteceu na Universidade Petrobras, no Rio de Janeiro. Foi muito legal. Se alguém se animar em reativar, porque dá muito trabalho organizar evento, estou aqui para ajudar. E as pessoas ainda continuam precisando se conhecer. Eu estou fazendo esse panorama todo para falar que, se a gente pensa em estudos de Oriente Médio hoje no Brasil, o principal grupo de pesquisadores, talvez os líderes, são os antropólogos. Tá? Existe um professor na UF, na Universidade Federal Fluminense, que é o professor Paulo Gabriel Ilu da Rocha Pinto. O Paulo Gabriel é de origem parte armênia, parte árabe. Eu brinco que ele estudou medicina, né? Ele teve uma outra carreira antes e decidiu fazer o doutorado em antropologia na BU, na Boston University. Eu falei para vocês que hoje eu faço parte de uma geração que, a partir do Brasil, foi estudar fora. O Paulo teve que ir para Boston, para de Boston morar na Síria 2 anos. Né? Então, ele teve essa vivência na Síria e ele é reconhecido hoje como uma das maiores autoridades no mundo em sufismo. Né? Participa de banca na Dinamarca, da palestra no Belfer Center, em Harvard. Né? A gente é muito vira-lata, às vezes a gente não se dá conta que temos pesquisadores, né, aqui fazendo um trabalho de ponta reconhecido no mundo todo, e o Paulo é um deles. O Paulo Gabriel, quando acabou o doutorado, teve essa vivência na Síria e voltou para o Brasil em 2003, vai fazer agora 19 anos, ele criou o NEON, o Núcleo de Estudos de Oriente Médio, que fica no Departamento de Antropologia da UF. E eu brinco que o Paulo, se ele converteu alguém ao Islã, eu não sei, mas ele converte todo mundo em antropólogo. Tem um monte de ex-historiador, ex-internacionalista, que, por conta dessa experiência com ele, vem mudando um pouco de carreira. Mas por que eu acho interessante botar aqui por último, e quando vocês me convidaram, eu quis fazer essa trajetória? Porque a antropologia, uma das essências, né, talvez o método principal da antropologia, é a etnografia. Né, você viver como um nativo, tentar ter esse tipo de vivência. E eu acho importante frisar para vocês que, acho que em qualquer área, né, essa vivência faz toda a diferença. Né, eu estudei, né, eu me sinto muito mais habilitada em falar sobre o conflito israel-palestino. Obviamente, eu conheço mais o lado israelense do que o lado palestino, porque eu morei lá, porque eu domino a língua. Né, porque eu tento. É óbvio que não existe isenção total, é óbvio que tem sempre. Né, eu brinco que quem tem certeza absoluta está mal informado, mas essa experiência é muito importante. Né? A Turquia, a mesma coisa. Até morar na Turquia, eu não tinha ideia de quem eram os curdos. Eu não tinha ideia de que existia um país chamado Azerbaijão, que depois eu fui visitar. A Turquia tem relações super próximas com o Azerbaijão. Né? Eu não tinha ideia do que eram várias questões. O meu sobrenome, Sorachevsky, é um sobrenome polonês, judeu. Eu morria de medo quando fui morar na Turquia. Eu falei, vão descobrir que eu sou judia, né? Um país de 99% muçulmano, como é que vai ser isso? Gente, foi fantástico. Turquia e Polônia se amam. Historicamente, quando a Polônia deixou de existir, entre as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial, poloneses se abrigaram no Império Otomano. Né? Quando eu cheguei na universidade, tinha um ônibus do Erasmus. Vocês sabem o que é Erasmus? Esse programa de intercâmbio? Só de poloneses. Né? Quando eu tive que ir na Polícia Federal Turca para pegar minha autorização de residência como estudante, eu fui com os poloneses, né? Eu não fui com os brasileiros. Então, isso tudo, estou querendo dar o exemplo, né, que essa não foi exatamente uma etnografia que eu fiz, eu sou historiadora, mas essa vivência faz
toda a diferença. E isso é uma coisa muito importante, a gente discute muito entre os estudiosos de Oriente Médio no Brasil, a importância de ter essa vivência, de tentar estudar as línguas. Tá? Turco é a língua mais difícil do planeta, mas tem que estudar. Você entende muita coisa, né? O hebraico, o árabe, o persa, o curdo. Né? Se alguém quiser estudar algum país da região, é muito importante as línguas, inclusive o árabe. Né? Você tem o Fusha, que é o árabe clássico, digamos assim, e depois o dialetal. Né? Eu estudei, toda metida, me formei em árabe no FRJ, curso de línguas aberto à comunidade, 2 anos, todo sábado, de 8 a meio-dia, estudando árabe. Fusha. Aí fui assistir um filme com meu marido, um filme libanês chamado Caramel. Não entendi nada. Nada. Porque é o dialetal. Né? O Líbano fala uma coisa bem diferente. Só para dar um exemplo, né? Então, eu fiz esse histórico aqui, né, para construir essa narrativa. A gente não tem no Brasil area studies, estudos de área. Mas se eu fosse falar para vocês dos estudos de área, os estudos de Oriente Médio no Brasil, a gente tem profissionais, né? Nem falei dos diplomatas, né? Muitos diplomatas também com experiência no Oriente Médio, publicando. Eu mesmo publiquei a entrevista com o embaixador Sérgio Tutikian, que foi um pioneiro de origem armênia. Estou agora trabalhando com entrevistas de embaixadores que estão indo para a reserva, né, aposentados, e tem hoje uma geração de diplomatas que falam árabe. É bem interessante. Tá? Então, aqui os estudos de Oriente Médio no Brasil, chegando à antropologia. Bianca, por favor. O que é interessante, né, quando a gente fala dessa etnografia, né, se alguém for morar no Oriente Médio, como a Aline aqui estava me contando que ela passou 1 mês e meio no Egito, uma coisa muito interessante quando a gente pensa na região é que ela tem uma tradição de viagens, o Oriente Médio como um todo. Isso implica também numa tradição de hospitalidade. Os judeus, né, enfim, tem um aqui que também é judeu como eu, não sei se tem mais judeus, a gente tem no judaísmo 3 festas que, tradicionalmente, os judeus iam para Jerusalém, né, faziam peregrinação. Pessah, tem gente que fala que Pessah é a Páscoa judaica. Como o judaísmo vem antes, seria o contrário. Mas, enfim, você tem Pessah, você tem Shavuot e você tem Sukkot. Tradicionalmente, os judeus subiam para a cidade de Jerusalém, que fica no alto, e faziam peregrinação. Então, você tem uma tradição judaica, estou falando aqui na ordem das religiões monoteístas, de viagens. E isso ainda tem marcas na região. Os cristãos também, sobretudo na Páscoa. Se alguém for cristão e quiser ter uma experiência bem interessante, na Cidade Velha de Jerusalém, na Igreja de Santo Sepulcro, vá na Páscoa. Né? A Páscoa católica e a Páscoa ortodoxa. Né? Então, você tem uma tradição de cristãos que vão para Jerusalém. Inclusive, quem vai a Jerusalém em árabe se chama Quds, ganha o título de Maqdisi. Né? Você tem, inclusive, isso é um sobrenome de alguns cristãos árabes. Então, você tem uma tradição de judeus, você tem uma tradição de cristãos, e, como a religião que acabou se tornando preponderante na região é o Islã, a gente tem uma tradição também de viagens entre os muçulmanos. Não sei quanto vocês já estudaram sobre o Islã, mas um dos pilares do Islã é o Hajj. Alguém sabe o que é o Hajj? A ida, uma vez na vida, a Meca. Meca e Medina, as cidades sagradas do Islã. Então, eu estou querendo falar, se a gente pensa só em religião no Oriente Médio, você tem uma tradição de viagens, né, que são ligadas à própria religiosidade, né, fazer oferendas, agradecer, né, realizar um dos pilares da religião. Além disso, no Oriente Médio tem um histórico de comerciantes e caravanas. Aliás, agora um desses hotéis chiques que estão na moda na região são antigos caravansarais. Não sei se já ouviram falar em caravana, sarai é palácio. O que acontece? Você está viajando com a sua mercadoria. Né? E é uma região, muitas vezes, inóspita, com os navios do deserto, que são os camelos. Né? E aí você precisa de um lugar para se abrigar, para abrigar seus animais e para abrigar a sua mercadoria. Então, você tem, pela região como um todo, antigos caravansarais, antigos bazares. Né? Tem toda uma tradição de comércio que implica, né, viagens. Está fazendo sentido?
Estou aqui tentando amarrar para a gente falar de antropologia, cultura e culinária. No avançar do tempo, sobretudo quando a Europa vai se tornando poderosa, vocês devem estudar aqui, né, a gente acha que a Europa é o centro do mundo. Na realidade, a Europa começa a impactar no Oriente Médio a partir de 1798, mais fortemente. Quando Napoleão Bonaparte invade o Egito, ele retrocede, mas ele inocula o Egito e o Oriente Médio, né, o Império Otomano, com nacionalismo e imperialismo. Então, a fase final do Império Otomano é uma fase de desespero para sobreviver, né, frente a essas duas ameaças, sobretudo. É um pouco nesse período, sobretudo no século XIX, que muitos missionários ocidentais, cristãos, católicos ou evangélicos, vão começar a ir para o Oriente Médio, inclusive, e deixar marcas até hoje. Eu falei para vocês da AUB, American University of Beirut, a Aline deve ter ouvido falar na AUC, American University of Cairo, a melhor universidade da Turquia, Bósforos, nasceu como Robert College. Muitas escolas, hospitais, instituições ainda perduram no Oriente Médio, criadas por esses missionários, né, e que circulavam ali pela região. Então, começa a ter, né, mais uma marca de viagens. E orientalistas também. A gente passa a ter, desde a invasão napoleônica, mas ao longo do século XIX, se não leram, leiam o livro do Edward Said, Não Só Orientalismo como Cultura e Imperialismo, a gente começa a ter acadêmicos ocidentais, né, que vão circular pela região, né, muitas vezes, ou na quase totalidade das vezes, buscando conhecê-la para dominá-la. Né? Essa é a questão do orientalismo, em parte. Então, a região, né, do Oriente Médio tem uma tradição de viagens e, voltando a esse histórico, entre os viajantes dos últimos tempos, a gente tem, né, acadêmicos não orientalistas, acadêmicos que tentam ir além e bater, né, e enfrentar esse histórico que tinha, né, de uma narrativa de conhecer para dominar, e tentam conhecer a região nos seus termos, né, muitos fazendo a etnografia, muitos, sobretudo antropólogos, né? Eu falei para vocês do Paulo Gabriel Ilu, que morou na Síria, sobretudo estudando os sufis. Né? Só para falar de brasileiros, a Huda Blum Bakur morou no Cairo, estudando os coptas, os cristãos coptas. O Rodrigo Ayup, mineiro, morou no Líbano, estudando os melquitas, né? Que são... Melquitas é um cristianismo muito peculiar, né? Eles misturam um pouco os ortodoxos com catolicismo. Então, a gente tem aqui na região, né, essa tradição de viagens, né, uma tradição que implica, inclusive, em hospitalidade. Está fazendo sentido? Os estudos de Oriente Médio e a tradição na região de viagens. Bianca, por favor. E... olha só a minha viagem aqui para te atender, Bianca. Quando a gente fala em hospitalidade na região, muitas pessoas vão falar hospitalidade você tem a ver com você receber as pessoas na sua casa. É muito comum, eu entrei no Lonely Planet, sabe, aqueles guias de viagem, as pessoas não têm muita ideia. A gente tem, às vezes, um senso comum de que o Oriente Médio é arisco. Sim, tem muitos problemas na região, mas você senta, às vezes, num bar, a pessoa vai conversar com você e te convida para casa. Eu tinha um amigo israelense, logo quando Israel fez as pazes, assinou o Tratado de Paz com a Jordânia, nos anos 90, que conheceu uma família jordaniana, levaram ele para dormir na casa, expulsaram o menino do quarto dele para dar... É um pouco nesse sentido, vocês não têm ideia do grau de hospitalidade. Eu tenho uma historinha que é bem interessante. Eu estava no Brasil ainda antes de ir para a Turquia. Eu falei, se eu vou estudar história otomana, eu tenho que ir para a Turquia. Eu podia, como muita gente faz, ir para os Estados Unidos ou para a Europa estudar história otomana, mas eu achava que isso era meia bomba. Né? Então, apliquei, mandei lá aqueles e-mails, cara de pau para as universidades turcas, as duas melhores me aceitaram, uma me aceitou e falou, se vira, né? É caro para caramba morar em Istambul, a outra me aceitou e me deu alojamento, realmente me estendeu a mão, por isso que eu fui para Bilkent, né? Que é excelente. O Celso Castro, alguém me falou aqui do Celso, você que é o antropólogo, né, uma das maiores autoridades no Brasil em militares, né, fez etnografia com os militares na AMAN,
O Celso tinha uma amiga turca, a Aylin Güney, professora da Bilkent, e eu falei, Aylin, estou indo para a Turquia, vou chegar de madrugada, era janeiro, neve, vou ficar num hotel, né? No dia seguinte eu te procuro. Ela falou, não, te proíbo. Gente, ela foi buscar, era 20 de janeiro, nunca vou esquecer, neve, aniversário do filho dela, né? De madrugada, ela fez questão de me buscar no aeroporto, me levou para a casa dela, fez um jantar de boas-vindas com comida turca, né? No dia seguinte, me pegou pela mão, me levou para o alojamento, porque as boas universidades da Turquia usam inglês. Bilkent eu usava inglês, meu turco é macarrônico. Mas a funcionária do alojamento não falava. Então, ela me pegou pela mão, não tem palavras. Para mim, é a quinta essência desse grau de hospitalidade. Tem sororidade, talvez, tem parceria acadêmica, mas tem a ver com uma hospitalidade que a gente vê na região em diversos níveis. E a hospitalidade, no Oriente Médio, acho que em outras regiões também, ela chega à culinária. Né? E no Oriente Médio não tem jeito. Você chega num canto, né? Tu vai comer. Aliás, vai beber. Tá? Ou você vai tomar chá, na Turquia vão te oferecer chá de maçã, que eu amo, ou chá do Mar Negro, que são... Você gosta? Caramba, ele gostou. Ou café turco também. Né? Então, você tem a coisa da bebida, ou ayran, que eu não suporto, e fazia cara que gostava. Ayran é um iogurte salgado. Eles amam. Enfim, a culinária ela vai perpassar. Você chega na casa de alguém, pode se preparar, e, às vezes, a pessoa ela deixa de comer para te dar aquela iguaria. É bem interessante essa prática. Né? Eu não suporto a comida turca, gente. É muito engraçado. Por quê? Só um parêntese. Na Turquia, né, eu morei em 2 países. A Turquia, é muito apimentado. E muitos brasileiros não gostam, não curtem muito pimenta. Galera da Bahia, talvez mais, mas eu não suporto pimenta. 2, carneiro. No Oriente Médio, a carne é carneiro. É uma carne muito pesada. Não me deu certo. E eu sou judia, eu já fui religiosa. Judeu não mistura carne com leite. Não sei se vocês sabem. Né? A dieta judaica não pode comer cheeseburger. Eu não sou mais religiosa, mas os turcos jogam iogurte na comida. Faz parte da tradição. Aliás, iogurte, iogurt é uma palavra turca. Tá? Então, eu não suportava. A única comida turca que eu amo é essa aqui, que eu botei uma foto gigante. Se chama manta. Manta. É ravioli turco. É uma delícia. É tipo um ravioli. E eles jogam iogurte em cima, hortelã e umas especiarias. Então, eu botei assim, só para me redimir, porque eu realmente não sou a melhor divulgadora da comida turca, mas eu adoro manta. Enfim, só essas curiosidades. Mas quando a gente fala do Oriente Médio, a culinária faz parte da hospitalidade, né? Em todos os sentidos. Mas eu tive aqui uma reunião de alinhamento com o pessoal do CARI, eles falaram assim, vamos evitar falar de conflito? Eu falei, fica difícil, né? Tudo é político, tudo tem conflito. E no Oriente Médio, comida tem também. Tá? Tem umas coisas muito interessantes. Eu brinco que talvez um dos melhores exemplos para a gente pensar impérios multiétnicos e estados nacionais é o café, por exemplo. No Oriente Médio como um todo, o café, vocês sabem, eu sei que Campinas, né, produz café, já me falaram que o café aqui é mais forte que no Rio, né, que o café carioca é mais fraquinho. Mas, no Oriente Médio, o café, na realidade, vem do Iêmen. Né, chegou da Etiópia, foi para o Iêmen, do Iêmen foi para Istambul, para Constantinopla, e se popularizou com sultões, e depois se popularizou na região como um todo, e café faz parte, né, inclusive quem quer ler o futuro, depois a gente pode falar sobre isso. Então, na região como um todo, o café ele é consumido de maneira muito parecida, ele é fervido com pó. Né? E aí, depois, quando você bebe, você tem essa tradição de ler a borra, que eles chamam de fala. Em alguns lugares, por exemplo, no Líbano, na Síria, eles vão jogar cardamomo, né? Outros na Turquia não, é puro. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer para vocês, o mesmo café, você vai rodar pela região e você vai tomar. Na Turquia, você chama de Türk kahvesi, café turco. Na Armênia, se chama de café armênio. Na Grécia, se chama de café grego. Eu adoro os israelenses. Sabe como que eles chamam? Lama. Eu acho o máximo. Ou café shahor, café preto. O mesmo café
você vai ver na região como um todo, mas ai, de você chegar na Grécia e pedir um café turco. Tá? Eles vão ter ataques. Né? Ou a mesma coisa com os armênios, porque é o mesmo café, aquilo tudo faz parte da mesma tradição cultural. Mas isso é bem curioso, se alguém rodar a região, vai ver isso. Uma outra comida muito comum que a gente vai ter na região, a gente chama aqui no Brasil, às vezes, de churrasco grego, que também nunca falei isso para um turco. Na região, os turcos chamam de doner, né? Os gregos chamam de gyros. A Aline me contou que ela consumiu lá no Egito, depois ela vai contar para a gente, shawarma, ou shawarma, né? A mesma comida. Né? A carne de carneiro, lá em Israel, eles botam eu gosto com peru, que é mais leve, tá? Mas fica rodando, vocês já viram? Você vai cortando, joga dentro do pão árabe, da pita, né? E depois joga salada, batata frita. Você tem umas coisas assim interessantíssimas, né? Mas a mesma comida, você vai ver na região como um todo, e ai, de você pedir um doner na Grécia. Eu acho que na Alemanha, sim, se chamam de doner kebab, né? Porque tem muito... Eu não sei se alguém já morou na Alemanha, tem muito turco na Alemanha. Gente, se eu tiver com horário aí, vocês me falam, eu estou falando. Vou falando. Então, você tem doner, gyros, shawarma, la même chose. Tá? Mas, se você falar num lugar, o outro nome pode dar confusão. Ainda sobre, né, a questão da comida, agora está se popularizando no Brasil, com essa chegada de refugiados sírios. Alguns poucos chegaram aqui no Brasil, sobretudo Rio, São Paulo, não sei se aqui em Campinas. A gente consegue achar falafel. Vocês sabem o que é falafel? Sim, né? Muito bom. Falafel é tipo uma almôndega de grão de bico, a grosso modo, né? Se vocês conversarem com o israelense e perguntarem qual é a comida nacional, o israelense vai te falar falafel. Para eles é a comida deles. Você chega em qualquer cantinho, tem, da mesma forma que tem shawarma, que os israelenses usam a palavra em árabe, shawarma, tem o falafel. Você pega o pão árabe, joga as bolinhas de falafel e tasca essas saladas todas em cima, fica um negócio barato. Eles acham que é comida nacional. Os palestinos reclamam. Tem um documentário chamado Falafel Road. Eles falam, não, olha só, os israelenses chegaram aqui, já impactaram na culinária palestina, porque você tinha uma história de culinária palestina de muito peixe. Os palestinos de Gaza têm acesso ao mar, ainda tem peixe. Mas os palestinos da Cisjordânia, como eles estão longe do mar, praticamente não têm. Eles tiveram que, né, mudar a culinária. E o falafel, eles dizem, era nossa culinária, que os israelenses, não é que eles apropriaram os territórios e tudo mais, apropriaram também a nossa culinária. Tem uma discussão fantástica aí, tá? Só um parênteses, depois a gente pode falar, mas como muitos judeus vêm do Líbano e da Síria, para eles aquilo é a comida deles também. Né? Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso. Então, falafel e conflito Israel-Palestino. Na região como um todo, se vocês chegam no Oriente Médio, às vezes você não precisa nem pedir comida. Tá? Você senta no lugar, eles trazem um mezê. Já ouviram falar no mezê? Um monte de pratinho. Aí você tem que perguntar o que é. Ah, isso aqui é hummus, isso aqui é tahine, isso aqui é labane, coalhada. Isso aqui é saladinha, muita saladinha, berinjela, não sei o quê. Então, você tem alguns lugares, alguns restaurantes, que é só esse mezê, né? E você vai bebendo. Em alguns lugares não pode álcool, em outros você vai tomar racã, a mesma coisa. Arak, racã, uzu, a mesma bebida. Tem um nome diferente. Então, quando você pensa a região, a tal da hospitalidade, já vão jogando ali aquele mezê e você vai comendo. Né? Eu tenho um amigo, agora acabou o Ramadã, eu tenho um amigo muçulmano que ele fala que a época que ele mais engorda é o Ramadã, né? Porque eles só podem comer de madrugada e come essas coisas todas. Né? Então, tem uma tradição muito interessante que é ligada também à hospitalidade, que é o mezê. E tem uma outra tradição que vocês tentaram trazer aqui, que é o lokum. Não sei se já ouviram falar no lokum, sobretudo na Turquia, eles chamam de Turkish Delight. Quando você pede o café turco, eles trazem com os docinhos. Às vezes parece uma gelatina. Quando alguém está saindo do aeroporto na Turquia, não trouxe o presente para o amiguinho, tem lá a caixinha, né, de lokum e tudo mais. Então, você tem uma tradição, inclusive, de doce. Doce muito doce, Bianca. Para mim é meio difícil, né? Mas é outra questão. Enfim, então, quando a gente pensa em hospitalidade, culinária, tem algumas questões que vão chegar a conflito. E o último tópico que eu queria falar aqui é de que
essa coisa curiosa. Eu comecei a falar para vocês que os primeiros estudos de Oriente Médio no Brasil vieram, né, das comunidades diaspóricas, sobretudo sírios, libaneses, árabes, cristãos, mas também judeus, muçulmanos, drusos. O que é bem interessante, e o professor Paulo Gabriel, que eu já citei, fala muito, é que a imigração do Oriente Médio para o Brasil nunca acabou. A gente tem várias ondas, né? No século XIX, vem sobretudo cristãos, depois vem palestinos, depois na Guerra Civil, com o nascimento de Israel e não o nascimento palestino, né? Vem palestinos, depois, com a Guerra Civil libanesa, né? Vem muitos libaneses, aí vai ter cidades, por exemplo, como Foz do Iguaçu, que tem uma larga presença muçulmana, inclusive. Com a Guerra Civil na Síria, a gente recebe refugiados sírios. É um número muito pequeno, quando a gente pensa que a Turquia tem quase 3 milhões de refugiados sírios, quando a gente pensa que o Líbano tem 1 milhão de refugiados sírios, a Jordânia também. Quando a gente pensa o drama sírio, e ele ainda existe, que agora a gente tem o drama da Ucrânia e está esquecendo, ele impacta, sobretudo, os países, né, dos refugiados, os países fronteiriços. Mas alguns estão chegando ao Brasil. E acontece uma coisa muito peculiar, eu estava falando aqui para o pessoal do CARI, que muitos desses refugiados, gente, sírios, têm carreiras, diplomas que o Brasil precisa desesperadamente. Alguns são engenheiros de TI, engenheiros navais, tem, enfim, sobretudo áreas de exatas que a gente precisa, mas eles não conseguem atuar nessa área. Muitos estão sobrevivendo com a culinária, por isso que eu falei do falafel, né? E eu acho isso fascinante, porque, às vezes, ou na quase totalidade, na Síria, era um saber feminino. Eram as mulheres que faziam a comida, né? Os homens não tinham muito acesso, né? Mas aí eu falo mais de experiência etnográfica no Rio e São Paulo. Hoje a gente tem refugiados, inclusive, quem tiver curiosidade, tem uma ONG chamada Migraflix, não sei se vocês conhecem, ou o próprio Abraço Cultural, que é uma ONG que eu ajudo muito, que tem línguas, ensino de línguas por parte dos refugiados, tem essa pegada da culinária. Está fazendo sentido? Eu acho que eu tenho mais um slide. Deixa eu ver. Por favor, antes da gente conversar. Bem, aqui assistir, né? Isso é muito legal também. Então, o ideal, meu sonho de consumo, eu adoraria estimular vocês, né, estudantes de relações internacionais, em diversos momentos. Se alguém quiser trabalhar com o Oriente Médio, tente ir para a região, né? A vivência faz toda a diferença. E mesmo 1 mês e meio, né, às vezes você começa a arranhar. Tá? Eu tenho mais de 30 anos de vivência na região e sempre estou aqui engatinhando ainda. Mas a gente ainda está com resquícios, né, da pandemia, estamos aqui de máscaras. Como é que a gente pode ir acompanhando a região do conforto da nossa casa? A boa e velha, né, Netflix ou streamings, de uma maneira geral. Eu queria dar algumas dicas para vocês. O primeiro é um filme que eu uso muito com alunos da graduação, que se chama Le Grand Voyage. É um filme francês, mas ele é interessante porque eu falei para vocês que um dos pilares do Islã é o Hajj, é a ida à Meca. É um pai francês de origem do Maghreb, não sei se é marroquina ou tunisiana, juntou o dinheirinho dele, ele quer ir de Paris para Meca de carro com o filho mais velho, que é religioso. O filho mais velho fez uma barbeiragem, perdeu a carteira de motorista e ele vai ter que ir com o filho mais novo, que não está nem aí com a hora de Meca, né? O filho mais novo não estava nem aí. Então, esse filme é bem interessante, porque ele mostra o Hajj, né, a peregrinação de uma família de muçulmanos de Paris até Meca. Então, é fascinante, porque o que é essa Europa que está se orientalizando, né? E também o que é esse pilar do Islã, essa tradição de viagem. Fica a dica, tem no YouTube, se você pagar, acho que é R$15, alguma coisa assim. Um outro filme que tem a ver com culinária e que é fascinante é O Tempero da Vida, A Touch of Spice. É uma família grega que mostra a relação... Gente, eu sempre falo que Grécia e Oriente Médio, tá? Catequizaram a gente, Grécia, berço da civilização. Grécia fez parte do Império Otomano 4 séculos. A Grécia teve uma guerra sangrenta de independência em 1821. Depois tem outros territórios que vão se destacar, e as relações ainda hoje entre Grécia e Turquia são muito tensas, né? O lugar mais importante dos cristãos ortodoxos gregos ainda fica em Istambul. O patriarcado ortodoxo grego, o Vaticano dos gregos, fica em Istambul, que eles chamam de Constantinopla ainda.
Está fazendo sentido? Essa pessoa fala, vai e volta. Enfim, esse filme, O Tempero da Vida, é um filme bem legal, porque é a história de uma família que entre Atenas e Istambul e tem a questão da gastronomia por trás. Só para falar de filmes aqui, séries ali, esse filme israelense, o cinema israelense é maravilhoso, eles estão ganhando um monte, quase todo ano tem filme israelense concorrendo ao Oscar, muito criativos, e esse filme é bem interessante para a gente ficar no papo de culinária, de gastronomia, O Confeiteiro. Tá? Enfim, tem a ver também com questão LGBTQIA+. E o último filme, para ter uma pegada árabe, e eu estou de propósito falando, o Oriente Médio não é só árabe. Tá? O Oriente Médio tem uma ligação com as diásporas, né, que vivem fora, tem gregos, tem judeus e tem árabes. A Noiva Assíria é um filme israelense, mas ele é todo falado em árabe. Ele é de um diretor que é maravilhoso, o Eran Riklis, e ele fala da comunidade drusa, tá? Uma comunidade que vive entre Líbano, Síria e Israel. E a história é bem interessante, enfim, não vou entrar. Quem quer entender de ONU, de Cruz Vermelha, de fronteira, é um filme fantástico para ilustrar várias questões, mas a culinária perpassa ali alguns momentos, né, o espaço da cozinha numa família árabe. Então, 4 filmes aqui com dicas, né, o que assistir para ter essa pegada e tudo mais. E ali eu botei 3 séries. Vou começar por baixo. 8 em Istambul. É uma série que entrou na Netflix recentemente, turca, né, muito boa. Na realidade, é uma conversa entre uma psiquiatra e uma menina que usa hijab, uma psiquiatra bem moderna, né, quer dizer, kemalista, né, essa visão de Turquia mais como Europa, e uma menina de origem humilde. E aí tem vários outros personagens e volta. Então, é um panorama da complexidade da Turquia, e é bem interessante o que essa personagem que usa hijab, a Meriam, trata na série. Depois tem uma série israelense chamada Shtisel, que mostra o mundo dos ultra-ortodoxos, que é bem interessante, que dá para a gente ver a culinária judaica. Eu falei para vocês que eu estranho iogurte na comida, porque eu já fui kasher, já fui religiosa. Hoje eu como porco, tá, gente? Eu não sou mais. Mas a culinária judaica, a dieta judaica, né? Você não pode misturar carne com leite, você não pode comer carne de porco, você não pode ter frutos do mar, tem que ter geladeira de carne, geladeira de leite, pia de carne, pia de leite. Perdão. Durante Pêssar, que acabou de acabar, não pode comer pão. Vocês sabiam disso? Não. Então, essa série dá para a gente ver um pouquinho dessas complexidades. E a última série, para a gente falar um pouquinho de Golfo, que é a região do Oriente Médio que mais tem atraído a atenção, tem uma série na Netflix que eu sempre sofro bullying dos meus colegas, porque ela é tosca. Ela é tosca, mas ela é muito interessante, que se chama Justice. É uma série que trata do meio judiciário em Abu Dhabi, a capital dos Emirados, mas é bem interessante, porque dá para a gente ver um pouquinho também esse espaço da cozinha, da culinária, e a gente vai ver que nos Emirados, 90% da população não é nativa, é expatriada, só 10% que é nativa, e são pessoas com muitos recursos. Quem é que fica na cozinha? A indiana, a paquistanesa. Então, é bem interessante, tanto para ver a culinária, como também para ter algum vislumbre dessa complexidade social. Tá? Então, aqui algumas dicas, já que não dá para ir, e o ideal é que a gente vá para a região, a gente pode ter, isso é legal da Netflix, é que essas séries não são americanas olhando para o Oriente Médio. Foi-se o tempo. Tá? A gente tem a própria região com uma efervescência, toda ela, filmes, séries, a Netflix, Amazon Prime, Globoplay, permitem a gente acessar um pouco isso. Por favor, Bianca, para a gente poder conversar. Então é isso, gente. Obrigada. Como a gente fala em turco, teşekkürler. Como a gente fala em árabe, shukran. Como a gente fala em hebraico, todá. E aí eu botei de propósito o cafezinho turco ali, com o lokum. É assim que eles servem. Tá? Inclusive, quando eles vão te perguntar qual café você quer, você já fala se você quer sem açúcar, com açúcar ou meio açúcar. Eu peço horta. Na horta quer dizer meio.
A gente tem um tempinho para conversar e eu vou pedir para a Aline compartilhar a experiência que ela teve no Egito, mas tem aí meu e-mail institucional, meu Instagram, para a gente conversar. Não sei se eu consegui dar conta do que foi pedido, mas se a gente pensa em antropologia e cultura no Oriente Médio, eu quis ressaltar para vocês o crescente conhecimento nativo com pessoas muito legais no Oriente Médio, mas que vem de um histórico, sobretudo os antropólogos têm uma liderança. Eu quis mostrar para vocês que a região tem um histórico de viagens, e isso implica hospitalidade, e hospitalidade na região implica comilança, né? E aí dei alguns exemplos, e a tal da comilança tem também aspectos políticos. Tá? Às vezes, você fala um nome de uma comida no lugar, já está denotando qual grupo você pertence, qual impacto político, tudo é político. Tá bom? Eu acho que é isso, e aí, meus contatos, a gente tem um pouquinho para trocar. Eu queria pedir para a Aline contar para a gente, ela morou no Egito, pela IESEC, um mês e meio, né? Como é que foi essa experiência? Porque é um misto de etnografia que você fez. Né? Você contou que você morou no Cairo, mas você rodou, né, a região também. Eu não sei você, Aline, mas eu mochilei no Egito quando eu tinha 18 anos, e eu não sei porque eu sou muito parecida com as egípcias. Todo mundo falava, você parece com a minha prima, com a minha... Então, Brasil estava bem na pinta de futebol. Eu fui absolutamente bem tratada. E o meu segredo no Egito, e fica de segredo se alguém quiser ir para o Oriente Médio, eu tinha um gamão magnético. No Oriente Médio, quem quer fazer amigos, além de comer, jogue gamão. Né? Não sei se foi isso que você teve. Tem um microfone para ela? Isso. Antes da Aline falar, só queria lembrar que ela vai dividir a experiência dela. Se alguém quiser também dividir sua própria experiência, pode levantar a mão. E também para perguntas para a nossa palestrante. Pode falar. Obrigada, primeiramente, pela palestra. Eu queria dizer que eu não preparei nada, então estou bem no improviso, eu nem sei exatamente em que ponto focar, né? Mas você mencionou um pouco da culinária. Mas, enfim, também não fui sozinha para o Egito, né? Fui com a Isabela e a Giovana, que estão ali. Não sei se elas vão querer complementar alguma coisa depois. Mas eu experimentei aquelas comidas que você mostrou, né? O shawarma, mas eu sou vegetariana, então eu comi uma versão alternativa do shawarma. Mas é bem gostoso, mas não cai muito bem. Acho que não caiu bem para ninguém. É uma comida muito pesada. Sim. E é muito gorduroso e tal. Mas foi no final da viagem, então já estava acostumada com os temperos também. E daí a comida que eu estava falando para você antes, né, que não estava inclusa na apresentação, é o koshari, que daí eu acho que é mais típico egípcio mesmo, né? Que é um macarrão com grão de bico, acho que também tem com lentilha e tal, e um molho. Mas é bem parecido. Eu achei que eu ia ter um choque maior com relação à culinária, né, que foi o ponto que você mais focou. Eu achei que para mim ia ser mais difícil, ainda mais por ser vegetariana, mas não, foi bem tranquilo, principalmente porque o falafel, né, é o que eles mais comem lá, então todas as viagens era sempre o café da manhã egípcio. Lá no Egito era o falafel de fava de feijão. Eu não cheguei a encontrar o de grão de bico, mas deve ter também. Mas era mais comum o de fava de feijão, que é mais verde, mais temperado, né? E daí eles serviam daquela forma mesmo, principalmente quando ia comer com os beduínos no deserto, serviam daquela forma de meze, né, que chama? Mezê. Eu não sei também como eles falavam lá, mas sempre serviam no chão, né? E daí aqueles diferentes pratos com feijão, pão libanês, né, que a gente chama aqui de pão sírio, mas lá no Egito eles chamavam de pão libanês, não sei se também. Pita, a gente chama de pita bread. Não sei também se é por alguma briga diplomática, pois é. Enfim, não sei. E daí que mais? Como é que era ser mulher? Né? Porque o Egito, eu estava conversando, o Egito é um país que tem 99% de sexual harassment para mulheres. Como é que foi ser mulher? Eu tive problema no Marrocos, nunca tive no Egito, mas, enfim, como é que foi isso? Bom, a minha primeira experiência foi bem chocante. Quando a gente estava só com as meninas, né? Porque chegando lá no aeroporto, eu fui assediada pelo policial da imigração.
Ele pediu meu WhatsApp, pediu para eu tirar a máscara, sendo que não era para tirar no aeroporto. Queria ver o meu rosto, fazia uns comentários meio estranhos. Mas depois assim que a gente chegou, a gente já fez amizades com homens egípcios e foram as amizades mais próximas assim que a gente teve, então a gente sempre saía acompanhada deles, né? Eu cheguei a sair sozinha só no meu último dia no Cairo, não percebi nada demais, né? Mas já estava mais acostumada também. Mas é bem chocante mesmo quando você chega. Eu acho que eu não iria sozinha, assim. Ainda bem que eu estava acompanhada, pelo menos, das minhas 2 amigas o tempo todo. Isso é uma outra coisa que a gente tem que falar também quando você está fazendo, né, etnografia, tendo essa vivência de intercâmbio. Vocês estavam com uma instituição muito renomada, muito importante, com a ESEC, vocês estavam em grupo, tinham homens próximos. Tem um filme chamado Cairo 678, quem tiver curiosidade sobre essa questão de gênero, porque é um dos principais temas do Egito. Eu tive uma experiência um tanto diferente, embora tenha visto, por ser brasileira, o Brasil tinha ganho uma Copa, ser parecida com as egípcias, não foi tão traumático, mas no Marrocos foi um inferno. Né? O primeiro dia no Marrocos que eu tive livre, eu tinha ido para uma conferência, eu tive um guia que falava português, foi maravilhoso, e eu falei, no dia seguinte eu não ia ter guia. Aí ele falou, professora, pode vir para Medina, tranquilo. Gente, isso foi um pouquinho antes da pandemia. Eu via um casal, eu fingia que eu estava com um casal. Eu via um grupo, eu fingia que estava com um grupo. Sozinha não dava. Né? Então, eu acho que é importante isso também, né? Quando você está tendo essa vivência, esses cuidados. Né? Sim. Também, eu lembrei de um momento que eu fui para as pirâmides, depois eu voltei sozinha, porque as minhas amigas tinham outros programas e tal. Daí eu voltei sozinha, e esperando o Uber foi assim, os 5 minutos mais longos da minha vida, que ficavam os caras enchendo o saco. Tinha um que ficava falando o tempo todo, ele só me deixou em paz quando eu falei que eu tinha um namorado egípcio, né, fingida, e ele respeitou minimamente, assim. Mas pois é difícil. Muito, muito obrigada, Shukran, Jazila. As outras 2 querem falar alguma coisa ou não? Que tiveram no Egito? Não. Shawarma bom, né? Opa! A gente tem um tempinho para as perguntas, né? Gente, alguém já tem? Enquanto vocês estão pensando, eu já vou levantar uma. Pode ir, vou levar para cá. Depois eu faço a minha. Se ninguém tiver, prioridade é você. Eu vou sentar um pouquinho, porque esse salto aqui... 2 anos sem salto, gente. A minha pergunta, ela volta um pouco mais para a parte da antropologia, e eu não sei como formular ela bem, mas você citou bastante o orientalismo do Saad. E é um livro que eu estou usando bastante na minha pesquisa. Eu estou fazendo uma pesquisa em relação ao preconceito contra os descendentes e imigrantes leste-asiáticos. E eu queria saber, qual é a sua opinião, do orientalismo, como ele pode ser usado tanto para o Oriente Médio como para o leste asiático. Qual é o seu nome? Camila. Obrigada, Camila. Eu tive a oportunidade de, 1 mês atrás, fazer uma live com a Najla Said, que é filha do Edward Said. Está no Japão TV, está no YouTube. Depois eu recomendo que vocês assistam. Está em inglês. Ela não fala português. Mas eu tive essa conversa com a Najla, porque o orientalismo é um clássico, né? Mas a gente tem que localizar. É um livro de 74, se eu não me engano. Né? É um livro dos anos 70, que é genial. Né? Edward Said faleceu em 2003, né, de leucemia. Foi professor da Universidade de Colômbia. Ele é palestino, nascido, né, em Jerusalém. Enfim, um intelectual que é fantástico. E esse livro ele é muito importante, porque ele vai trazer, a partir de estudos da literatura, de como, né, você vai ter essa visão estereotipada, generalizada, essencializada. O Oriente, as mulheres são lânguidas, né? Ou as mulheres são oprimidas, ou as mulheres ficam lânguidas no harém, né? Ou os árabes são burros, ou são fascinados por dinheiro. Enfim, você tem uma série de estereótipos. Né? Ele vai se debruçar, num primeiro momento, no orientalismo europeu, sobretudo francês e britânico, e depois o orientalismo norte-americano. E eu falei com a Najla, Najla, esse livro é um clássico, ele escreveu quando você era criança, mas como você vê esse livro e como ele via? E eu quase abracei ela pela tela, que ela falou, esse livro é um clássico, eu como aluna, ela estudou em Princeton, eu tive que ler o livro do meu pai, e eu sabia que estudava em cursos de budismo, né, porque ele é muito importante para você pensar a questão do preconceito, generalizações, essencializações, mas ela fala que ele próprio entendia que o livro Cultura e Imperialismo era um improvement, era uma melhoria. Eu quase abracei, porque eu sempre achei isso. Porque cultura e imperialismo ele vai pensar para além do Oriente. Você nunca mais vai ler Jane Austen, você nunca mais vai ler a literatura. Você vai ver que a própria literatura tem um papel
no projeto, né, imperialista, digamos assim. Então, eu acho que são, para mim, eu leria como uma trilogia. Tá? Eu leria Orientalismo, Cultura e Imperialismo e a autobiografia do Said, que se chama Out of Place, Fora do Lugar. Né? Eu acho que tem que ler, tem que citar, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu escrevo, e aí esqueci de falar para vocês, eu trouxe um exemplar do meu livro para a biblioteca de vocês. O meu primeiro capítulo aqui, do meu último livro, é sobre o orientalismo de Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II, nosso, né, que foi imperador do Brasil de 1840 a 1889, era apaixonado pelo Oriente. Ele teve 2 vezes lá. Tem um acervo gigantesco na Biblioteca Nacional, no Museu Imperial de Petrópolis. Não é que ele tinha um acervo, ele escrevia no verso, no diário. Ele realmente dedicou, até o último dia de vida, estudou árabe, hebraico, sânscrito. É impressionante. O Said não me dá conta. Eu não consigo explicar para você o orientalismo de Dom Pedro II pelo Said, porque ele não tinha interesse em conhecer o Oriente para dominar. É muito pelo contrário, eu brinco que é sul-sul no século XIX. Ele está querendo ver como é que o Egito está fazendo ali estrada de ferro, como é que é a produção de café, né? O algodão no Egito e o algodão no Brasil. Ele está comparando, conectando, vendo experiências ali para cá. Então, eu acho que o melhor exemplo que eu posso te dar, que se você for estudar qualquer questões de generalizações, todo decolonial as discussões decoloniais passam pelo Edward Said, Homi Bhabha, você não tem como fugir dele, mas eu gosto do cinto de utilidades do Batman, adoro isso. Você conhecer as lentes teóricas, mobiliza, legal, faz sentido? Não. Para Dom Pedro II, para mim, não faz sentido. Tem um livro do Robert Irving chamado Por Amor ao Saber, que ele vai historicizar um outro orientalismo, que é realmente de apaixonados pela Bíblia, estudiosos, enfim, é um outro ramo. Tá? Então, o que eu te diria é muito importante. Tá? Não leia Orientalismo sozinho, leia a autobiografia dele e Cultura e Imperialismo, assista a live, depois eu mando o link para vocês, e talvez esse capítulo aqui pode dar um exemplo de como eu, por exemplo, adoro o Said, fiquei super nervosa em conhecer a filha dele, ele faleceu, né, já há muitos anos, mas, para mim, ele não dá conta de muita coisa. Tá bom? Desculpa a resposta longa. Quem mais? Mais alguém? Tá. Sente, perdão. Bom, primeiramente, obrigado, Monique, pela exposição. Foi incrível ouvir você. A minha pergunta foi mais direcionada para o conflito Israel-Palestina, né? Eu sei que você teve uma vivência mais lá do Israel, né, pelo que você contou, mas do que a gente estuda e do que eu procuro acompanhar também, eu sigo algumas páginas do Jewish for Peace, né, Palestinian Youth Movement, e acho que Juventude Sanaúde, como é que fala? Algo assim, né? E... Bom, acho que a perspectiva que a gente tem é um massacre, né, que acontece com os palestinos, algo bem triste mesmo, né? E eu queria saber se você, qual a sua visão, estando lá, principalmente do lado de Israel, se você visitou a Palestina, provavelmente sim, tanto de Cisjordânia quanto da faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, não. Acho que ninguém entra. Porque eu acho que ninguém entra, né? E, enfim, qual que é a sua visão do conflito? Enfim, como que acontecem as coisas realmente lá? Porque eu acho que muito da mídia capitalista, né, ocidental, passa uma outra visão assim para a maior parte das pessoas. Né? Então, obrigada. Eu morei em Israel dos 14 aos 19 anos, eu sou cidadã israelense, eu me casei em Israel, eu vou para Israel sempre, tenho família. Mas desde 2017... Qual é o seu nome? Santiago. Desde 2017, Santiago, que eu sou fellow, eu e o Guilherme Casarões, do Summer Institute for Israel Studies, da Brandeis University. A Brandeis é uma universidade nos Estados Unidos que é uma das líderes dessa ideia de Israel Studies. A gente tem Middle East Studies, né, Israel Studies. E foi muito legal, porque esse Summer School, esse Summer Institute, durante 2 semanas a gente ficou em Boston, tendo palestra com os maiores especialistas em Israel, com os maiores especialistas em Palestina. Tivemos aula com um negociador palestino, que era braço direito do Arafat. Então, a ideia foi os 2 lados, e depois, as últimas 2 semanas, a gente ficou entre Israel e Palestina, visitando
Quer dizer, visitei vários lugares dentro de Israel, mas a gente foi, por exemplo, dentro de Israel, a gente foi para uma aldeia beduína chamada Rahat, a gente foi para Kfar Qassem, cidades árabes dentro de Israel. A gente não foi para Gaza, ninguém entra em Gaza, mas a gente foi para Ramallah e Rouabi, territórios palestinos. Então, o que a Brandeis faz, e é como eu lido com o conflito, é como eu ensino o conflito, é a metodologia das narrativas paralelas. É uma tragédia e outra tragédia. Eu tenho horror quando a pessoa fala que Israel é um projeto imperialista ocidental, porque você está sendo orientalista, você está desqualificando uma história de um relacionamento judeu de 2000 anos de diáspora. Em qualquer buraco do mundo, as sinagogas sempre foram voltadas para Jerusalém. Nas grandes festas, a gente sempre termina as festas falando o ano que vem em Jerusalém. No primeiro momento, era um projeto, era uma coisa, um dia, quem sabe, talvez. No século XIX, isso se torna, assim como vários nacionalismos, isso se torna um nacionalismo, e os judeus, sendo massacrados em pogroms, sendo perseguidos em diversos lugares, começam a voltar para aquele território, ainda no Império Otomano, e criar um proto-estado. Depois, no mandato britânico, se estabelecem, e, de fato, em 47, tem a partilha da Palestina, para nascer 2 estados. Então, a narrativa israelense, a primeira coisa que eu quero falar é que eu acho um absurdo desqualificar como se fosse algo que não tivesse uma legitimidade, fosse uma coisa, os franceses, os britânicos estão trazendo os judeus, quando na realidade tem grassroots, por um lado. Mas, por outro lado, né, nesse meio tempo, esses 2000 anos, desde que os romanos expulsaram os judeus, tem uma outra religião ali, tem um outro grupo, tem o terceiro lugar sagrado do Islã, que é a esplanada, né, das mesquitas. Esse lugar passa a fazer sentido para uma população que era otomana no primeiro momento, depois tinha uma ideologia pan-árabe, depois ganha força no final, na virada do 19, uma ideologia, um nacionalismo próprio, que faz total sentido, que é o nacionalismo palestino. Então, o que é a narrativa, as narrativas paralelas da Brandeis, que é assim que eu tento lecionar, é o gam vegam, é o assim, é o também e o também. Né? Os judeus, na realidade, vão tem um texto do Rashid Khalidi, que é um professor palestino da Universidade de Colômbia, que fala que os judeus vão criar um proto-estado durante os britânicos. Quando chega a hora H, eles têm um proto-estado, tem um estado, tem experiência, instituições. Os palestinos não fazem isso no período britânico, então não nasce um Estado palestino, é uma tragédia. Então, é uma tragédia. A gente tem, né, os refugiados palestinos, existe uma agência da ONU, a gente fala do Acnur, tem uma agência só, são cerca de 6 milhões de refugiados palestinos. Depois de 1967, Israel passa a ocupar os territórios palestinos, e aí o exército não é só para a existência do Estado, é um exército de ocupação. Então, a forma como eu lido é uma grande tragédia. Né? Na minha avaliação, devia ser 2 estados, num primeiro momento, quem sabe um dia, no futuro, um Estado binacional. Né? Então, eu venho com a narrativa as narrativas paralelas, muito inspirada nessa experiência que eu tive na Brandeis, e o meu lugar de fala, né? Eu sou judia, eu sou cidadã israelense, e eu entendo, né, que tem muitos problemas nesse Estado nacional, mas Holocausto nunca mais. Né? Nunca mais 6 milhões de judeus, 1,5 milhão tostados em fornos crematórios, e ainda, enfim, faz sentido agora na Ucrânia, né? 10 mil, 20 mil judeus ucranianos, fora os russos, fora os da Belarus, estão indo todos, tem um lugar para ir. Você pode falar, é um absurdo que os palestinos, né, não têm um lugar, é uma tragédia, né? É bem dramático. Então, o que eu procuro tratar, né, o meu lugar de fala é esse, mas eu acho que, o meu último ponto, enquanto não tiver uma solução para a questão palestina, os israelenses estão achando que podem fazer conflict management. Enquanto não tiver uma solução, Israel não vai ter paz. Israel não vai ser uma democracia de fato. E nós, da diáspora, pagamos. Tá? Aqui em Campinas talvez não tenha muita comunidade judaica, mas você não sabe onde ficam as instituições judaicas. Tem segurança gigantesca, porque já tiveram atentados. Né? Então, muita gente fala, eu sou antisionista, eu não sou antissemita. Mais ou menos, né? O ataque à AMIA na Argentina não foi contra... Teve uma embaixada de Israel, mas teve um ataque à Associação Mutual Israelita-Argentina. Então, é muito complicado. Tá? O que eu sempre falo... aqui na diáspora, aqui do Brasil, sempre toma cuidado. Né? Eu não botei ali, mas a série Falda, não sei se vocês já assistiram na Netflix, tem que ter estômago. Ela é escrita por 2 homens israelenses, tá? Então tem que ter isso em mente. Mas ela mostra um pouco a complexidade. É muito sofrimento, é muito ódio, é muita tecnologia, é muito complicado.
Desculpa a longa resposta. Valeu. Alguém mais tem alguma pergunta? Primeiro, eu queria agradecer pela palestra. E a minha pergunta ela vai mais em relação a como funciona a academia para quem tem interesse em ter essa vivência, em conhecer mais do Oriente Médio, em conhecer mais essa cultura árabe, mas, por ser LGBT, fica com alguns receios em relação a essa vivência. Então, se vocês da academia têm uma organização, têm um grupo de apoio para conseguir organizar com que essas pessoas consigam se desenvolver nesses estudos, consigam pesquisar mais e realmente ir a fundo, porque, como você mesma disse, é muito diferente você estar vivenciando e conseguir fazer essa pesquisa de campo do que ficar indo para os Estados Unidos para conseguir ter algum tipo de informação. Cara, excelente questão. A Muna Omran, minha parceira, deu um curso no Japão, depois eu posso ver com ela, porque ela está mais antenada. Isso é um tema muito, muito sensível na região como um todo. Hoje, o grupo de rock mais famoso no Líbano é o Mashrou Laila, não sei se vocês já ouviram falar. Eu brinco que se eles comparadinhos no palco já é um statement político, porque o vocalista, né, o Hamed Sinou, é gay. E aí, no Egito, uma menina botou a bandeira do arco-íris e foi presa por isso. Essa questão é um problema muito sério na Turquia, no Líbano. Eu acho uma boa questão, né, se alguém for fazer uma etnografia e essa própria pessoa é LGBTQIA+, eu acho que é muito complicado. Mesmo Israel, né, Tel Aviv, tem a parada, né, a parada gay mais famosa do Oriente Médio, vai gente do mundo todo e tal. Essa é uma cidade, né, a gente chama Tel Aviv de a bolha, né? Mas mesmo Israel, se você vai para Jerusalém, em outros lugares, tem muito preconceito, é muito difícil. Muito complicado. Eu acho que, enfim, como é que você faz esse tipo de etnografia saindo do armário na região? Não sei. Minha melhor resposta para você honesta, né? Eu procuraria. Eu sei que tem, por exemplo, a MESA, que é a Middle East Studies Association. Eles têm, volta e meia, eu sou associada, cartas que eles estão reclamando com os governos a forma como acadêmicos de minorias, mulheres, enfim, são tratados. A própria Turquia teve um problema agora na Bósforos com comunidade LGBTQIA+, mas é muito complicado. A melhor resposta que eu vou te dar é que eu não sei. Para mulheres é complicado, mas assim, eu posso te indicar formas, como eu mesma fiz, né, de resguardar. Qual é o seu nome? Laura, vou ficar te devendo mais dados sobre isso. Excelente questão. Estou falando, eu estudo a região há 30 anos e muita coisa eu não sei. Não é a minha realidade. Mas é muito problemático. Na região como um todo. Problemático de risco de vida. Oi, meu nome é Júlia, eu estou no primeiro ano de Relações Internacionais, só para contextualizar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, se for possível, como que é vista, né, tanto no Oriente Médio, né, como um todo, e nos países mais conflituosos, né, dessa região, a questão do chamado, né, pelo Ocidente terrorismo. Esse tema eu trabalho, né, na realidade, quando você pega, e é uma disciplina que eu já dei na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército há alguns anos, quando você pega a história do terrorismo moderno, né, porque você tem, enfim, é um fenômeno da modernidade, a gente pode falar que ele começa na Rússia, na Europa, na França, né, o terrorismo anarquista, depois você tem a segunda onda, né, eu trabalho com a escola histórica, né, com o Rapoport, né, as ondas do terrorismo global. Então, você tem o terrorismo anarquista, depois você tem a onda anticolonial, que você vai ter irlandeses, depois a terceira onda, que é a onda da nova esquerda, que você vai ter Baader-Meinhof, você tem grupos sei lá, Brigadas Vermelhas, aí palestinos começam a ter um papel, e aí você começa a ver o Oriente Médio. O que muita gente pensa hoje, o que seria a quarta onda, né, do terrorismo global, que seria um terrorismo com uma narrativa religiosa, né, que não é necessariamente religiosa, a gente tem o jihadismo. É o termo que a gente não usa fundamentalismo islâmico, a gente foge
desse termo, né? Porque a gente está falando de uma religião de quase 2 milhões de pessoas, e, enfim. Então, o jihadismo seria... tem variações, o Paulo Gabriel tem trabalhos sobre isso, o Jorge Lasmar, a galera da PUC Minas está trabalhando mais com isso. Você tem que entender, não pode generalizar, tem conflitos grupos, né? Por um lado, o que a gente fala é que o ano de 1979, na região, a Revolução Iraniana, uma tentativa de um ataque à Meca, enfim, isso tudo está por trás de um desencanto com o pan-arabismo e os nacionalismos árabes, com a humilhação que foi a Guerra dos 6 Dias. Isso tudo está por trás de o fim do califado em 1924. Enfim, são várias questões que estão por trás do que seria essa narrativa, digamos, jihadista. Ela é muito variada, ela é muito matizada e tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando a gente pensa o chamado Estado Islâmico e ataques que aconteceram na Europa, por exemplo, muitas vezes eram pessoas que não estavam nem aí com o Islã, foram radicalizadas recentemente. Eu termino te dizendo que tem um debate bem interessante entre franceses, o Gilles Kepel e o Olivier Laroy, que um fala que tem a radicalização do Islã e outro fala que tem a islamização da radicalização. Tá? Tem um debate bem interessante nesse sentido para tentar entender essas questões. Você tem que tomar muito cuidado, mais uma vez, aí o termo orientalismo, né? De você não generalizar, de você não essencializar, você entender as agendas que estão por trás. Tá? Então, eu iria um pouco por aí, te ressaltaria que tem uma galera boa brasileira. O Paulo Gabriel ele fez uma live com a gente no Japão, falando sobre Islã político, jihadismo. O livro dele... Islã, uma abordagem antropológica, tem um capítulo muito bom. E o Lasmar, agora o maravilhoso, gente, o Christian Azevedo, da PUC. Tá bom? Não sei se eu te respondi, mas cuidado. Nada. Bom, obrigada, Monique, né? A gente vai ter que encerrar por causa do tempo. A gente sabe que vocês querem almoçar. A gente gostaria de agradecer a você pela exposição maravilhosa. Foi, com certeza, uma conversa muito enriquecedora para todos os alunos. E é isso. Alguém do CARI quer fazer mais alguma pontuação? Lembrando que 3h30 a gente tem outra palestra sobre eleições na América Latina. Alô? Gente, só lembrando que a importância dessa palestra, de novo, como eu falei até para a Mônica, é que o Brasil é o principal país fora do Oriente Médio que tem uma diáspora grande, então é o maior país com a população árabe fora do Oriente Médio. E acho que isso é muito pouco observado pela gente. Tem várias ondas, então é muito importante a gente dar esse olhar também. E o fato da gente até pedir por aspectos não conflituosos é no sentido de valorizar e entender outros aspectos que acabaram sendo apagados e que é injusto com a cultura do Oriente Médio. Espero que vocês tenham gostado e, de novo, agradeço a Mônica por ter... Comam bem o docinho, lembrando que tem